Ótimo, bom dia para vocês. Hoje nossa aula será a disciplina de redação. E quero falar um pouco para vocês sobre o conteúdo, relatos de memórias, certo? Temos assim, gente, ó. Você já ouviu em uma roda de conversa uma pessoa mais velha recordar os tempos de criança? Algumas vezes, esses relatos nos fazem viajar no tempo e imaginar como aquela pessoa era quando pequena. Então, geralmente nossos avós, nossos pais, né, costumam contar histórias do passado, né, gente? Costumam relatar sobre a sua vida, como era lá no passado, né? E com isso, a gente para para pensar e fica imaginando como seriam essas pessoas lá no passado, né? Porque elas estão relatando sua história. Então a gente acaba ficando o quê? Curioso para saber cada vez mais, para conhecer, né? Cada vez mais a história dessa pessoa. Então, gente, essas histórias faladas, esses relatos de pessoas mais velhas que contam um pouco da sua história do passado, chamamos de relato de memórias. Por quê? Porque tudo que aconteceu lá no passado vai estar guardado aqui, ó, na nossa memória, né? E com o tempo a gente vai contando, a gente vai lembrando o que aconteceu, certo? Então temos assim, ó, relato de memórias. Os textos em que o autor relata acontecimentos e também experiências que ele viveu no passado, chamamos de quê? De relato de memórias. Então, relato de memórias é isso, é um texto, né, em que o autor ele vai relatar as experiências que ele teve, os acontecimentos que ele viveu lá no passado, que ele teve lá no passado, que aconteceram no passado na vida dele. Certo? Ele não vai contar, por exemplo, falar sobre como fosse uma biografia. Não. Ele vai contar como era a sua história lá no passado. De que ele brincava, com quem brincava, o que ele gostava de fazer, né? Nas horas vagas. Ou seja, ele vai estar relatando sua história de vida, os acontecimentos, as experiências vividas por ele lá no passado. Aí temos assim, nesses textos, nos relatos de memórias, além de contar os fatos ocorridos, o autor também faz o quê? Ele fala dos sentimentos, das impressões e das sensações que vivenciou. Né? Então, o autor ele vem mostrar quais eram os seus sentimentos, né? Quais eram as sensações que ele teve, quando vivenciou o quê? Vivenciou os acontecimentos e experiências lá no passado. Além de vocês, gente, temos aí um relato de memória, né, na página 122 e 123, que vai falar sobre no ônibus imaginário, né? Então, vai estar relatando aí, né, o que? Acontecimentos que, no caso, o autor vivenciou no passado, né? Ele vai narrar, ele vai contar essa história, certo? Então, de acordo com essa pequena explicação, isso será uma atividade que vai para casa nas páginas 124 e 125. Mas antes é preciso o quê? Que vocês façam a leitura desse relato de memória, que vai estar no livro de vocês na página 122 e 123. Então, vocês vão ler com calma e atenção, para que vocês fazerem a atividade que vai para casa, certo? Então, respondam, depois vão fazer as correções, tá bom? Então, por hoje é só. Tchau, até a próxima aula.